O título desta prédica é Aonde Abraão sempre regressava. Você vai entender por que Abraão, então, era um homem que sempre regressava a um determinado lugar. Ponga atenção e se você pode, comparta esta prédica com alguém mais, ponga me gusta aqui abaixo, ponga comentários, comparte este vídeo com alguém mais, suscríbase a este canal, porque este canal traz para você a palavra de Deus, inspirações e para que você fortaleça sua fé. Para que você entenda o contexto disto, Deus chamou Abraão, isso está em Gênesis 12, e dijo para que ele deixara sua casa, a casa de seu padre, e que ele fosse a la tierra aonde Deus le iba a mostrar. Pois bem, Abraão sale de sua casa, de la casa de seu padre, e ele leva consigo a seu sobrinho, Lot. Lot era incrédulo. E vou mostrar para você porque Lot era incrédulo, agora você vai entender. Pero Lot havia perdido seu papá, muito provavelmente su tio Abraão, movido a compaixão, dijo, bueno, lo llevo. Ou talvez Lot tinha a percepção de que Abraão não tinha hijos e a lo mejor Lot seria um herdeiro de Abraão. Enfim, não sabemos exatamente, mas o ponto é que Abraão se leva seu sobrinho. Só que chegou um momento em que Abraão e Lot tiveram que separar-se. Vamos falar sobre isso. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 13. Subiu, pois, Abraão de Egipto al Negev, ele e sua mulher, com todo o que possuía, e com ele Lot, seu sobrinho. Okay? Aí disse, Abraão era muito rico em ganado, em plata e em ouro. Anduvo em suas jornadas desde el Negev hasta Betel, o lugar onde sua tenda havia estado al princípio, entre Betel e Ai, al lugar del altar que antes havia hecho allí. E allí Abraão invocou o nome del Senhor. Aonde Abraão regressou? Al lugar aonde ele mesmo havia edificado um altar. Você sabe que as pessoas nessa época eram nômadas, eram peregrinos. Não existia título de propriedade da terra. As pessoas iam armando suas tendas e quedavam um par de dias, meses, anos, segundo, em um lugar e logo se moviam. Pero Abraão regressou ao altar. Será que esse regresso de Abraão foi uma casualidade ou ele lo hizo a propósito? Ele lo hizo. Eles sabiam aonde estavam indo. Eles conheciam a terra em donde viviam. Ele não sabia, todavia, onde Deus lo levaria, pero esse território eles conheciam. Você vê que a Bíblia claramente diz, eu vou ler de novo, verso 3, diz, e anduvo em suas jornadas desde el Negev e hasta Betel, ao lugar aonde sua tenda havia estado, o quê? Al princípio, entre Betel e Ai, ao lugar del altar que antes havia hecho allí. E allí Abraão invocou o nome del Senhor. Allí Abraão invocou o nome del Senhor. Você se acorda qual foi o final da vida de Abraão? Eu falei disso muitas vezes. Abraão era viejo e entrado em dias. E o Senhor lo havia bendecido em todo. Em todo Deus havia bendecido Abraão. E quando hablamos de bendiciones, não existem bendiciones ou conquistas sem guerras. Não existem bendiciones ou conquistas sem pérdidas a vezes.
sin situaciones que uno no entienda o no comprenda. Porque uno de los errores que cometem predicadores e iglesias é dizer, Deus está trabalhando a seu favor. Isso é certo, isso está na Bíblia. Pero muitas vezes trabalhar a favor permitirá que coisas que não nos gustem aconteçam. Vamos a dar um exemplo. Um médico normalmente trabalha a favor do paciente. Sim ou não? Pero a vezes o médico terá que fazer coisas que ao paciente não lhe vai gostar. O que aparentemente ao princípio não será bueno. Pero é parte de um processo. Que é o que aconteceu depois? Verso 5 diz: E também Lot, que andava com Abrão, tinha ovelhas, vacas e tendas. Aonde estava Lot quando Abraão regressou ao altar? Quem sabe? Se me entende ou não? Quem sabe? Em nenhum momento eu me acordo de haver lido que Lot estava edificando altares, como Abraão lo hacía. Só que Lot sabia ou não sabia o que hacía seu tio. Ele tinha ou não tinha conhecimento de la relação de Abraão com Deus. E por que então ele não queria ser? Porque a visão de Lot era uma visão completamente carnal. Era uma visão completamente material. Era uma visão que não tinha nada que ver com uno que se disse cristiano. Claro, não havia esse término na época, Jesus não havia venido, pero trazendo para nossos dias, era uma visão de alguém que tinha conhecimento de las coisas de Deus, pero não tinha as atitudes para andar com Deus. Lot era um homem materialista. Disse, também Lot, que andava com Abrão, tinha ovelhas, vacas e tendas. E a terra não podia sostenerlos para que habitaran juntos, porque suas possessões eram tantas que já não podiam habitar juntos. Hubo, pues, contienda entre os pastores del ganado de Abrão e os pastores del ganado de Lot. E el cananeo e el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. E Abrão dijo a Lot: Te ruego que não haja contienda entre nosotros, ni entre mis pastores e tus pastores, porque somos hermanos. Aí Abrão le hace uma proposta: Não está toda a terra delante de ti? Te ruego que te separes de mim, e se vas à esquerda, eu iré à direita. E se à direita, eu iré à esquerda. Mira que interessante. Habrá momentos em la vida em que uno tendrá que separar-se de pessoas. É lo natural. Para que uno pueda seguir seu caminho de la fé. Habrá esse momento. Só que, quem tinha direito a escolher? Ou não é certo? Abrão tinha direito a escolher. Ele podia chamar a seu sobrinho e dizer: Mira, muchacho, vem aqui. Eu vou para esse lado e tu vas para tal parte. Ele era o líder, ele era o que lo havia cargado, ele era o maestro, desculpe, ele que orientava, ele era o líder dessa missão. Pero não. Porque Abrão disse para Lot, escolhe o que tu queres. Porque Abrão tinha uma promessa. Además, ele tinha em sua mente o seguinte: eu tenho que chegar à terra em que Deus me vai a mostrar. Porque Deus disse para ele: tu vas a ir à terra que eu te vou mostrar. Em outras palavras, minha vida, meu destino está literalmente em las manos de Deus. Porque Abrão era um homem de quê? De fé e vivia no altar. Ele sempre regressava ao altar. Guarde isso. Quero que você vai entender de maneira mais clara. Bueno,
Aí diz no verso 10, dice, y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán. Y viajó Lot hacia el oriente, y así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran malos, pecadores contra el Señor en gran manera. Aí disse assim, e el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él. Mira que interessante. Deus não falou com Abraão de maneira tão profunda, mientras ele estava tendo questões com seu sobrinho. Porque a mente, tanto de Abraão quanto de Lot, nesse momento, estava enfocada em quê? Em solucionar um problema. Esse era o pensamento. Quando nossa mente está enfocada solamente em solucionar problemas, nós não conseguimos escutar a voz de Deus. Hasta que ponto é você maduro? Só fazendo aqui um paralelo, um parênteses. Davi disse no Salmo 116, ele disse, como poderia eu agradecer ao Senhor pelos benefícios? Pero nesse mesmo Salmo, depois você lê, você vai ver Davi dizendo que ele foi rodeado por el mesmo inferno. En el mismo Salmo que David habla de muitas bendições, del favor de Deus, ele também menciona um inferno que ele viveu. Ou seja, nós temos que ter a madurez de entender que há momentos que vamos a ter problemas, situações. Vamos a ter que separar-nos de pessoas, pero todo isso é parte de. Usted, quanta gente já escutou dizendo, me fui de la igreja, não fui mais à igreja, porque lo que le pedi a Deus não me lo concedeu. Você já escutou isso? Ou não? Eu tenho que levar a vida com Deus porque há momentos que vou passar por situações. Ponto. É assim que funciona. É assim que a coisa funciona. Isso é uma fé madura. Isso é uma fé madura. Essa era a fé que tinha Abraão. Depois Deus falou com ele, depois que ele se separou de seu sobrinho, que era materialista. Quantos Lot temos dentro da igreja? Muitíssimos. E a mulher de Lot era pior todavia. Jesus dijo, não? Isso está em São Lucas 17. Acordaos de la mujer de Lot. Acuérdense de ella. Que foi a que, a pesar da destruição de Sodoma e Gomorra, não queria sair. Sabe aquela pessoa que se aferra a las coisas, aunque já tenha que perder a vida? Você já habrá visto vídeos na internet onde vêm inundações e pessoas que se aferram a um carro, se aferram a algo e a água se leva todo. Já viu vídeos assim, não? Pois então. Então, quanta gente vive aferrada a coisas? Coisas que você não vai levar. Aferrada a coisas, pessoas e lugares. Aferrado ao dinheiro, aferrado a pessoas, aferrado a pensamentos.
e a pessoa está sofrendo. Está sofrendo. Porque não quer soltar. Sigamos. O verso 14, já lo leí, pero vamos a ler tudo. E o Senhor dijo a Abraão, depois que Lot se havia separado dele: alza ahora tus ojos, los ojos, e mira desde o lugar donde estás, hacia el norte, el sur, oriente y el occidente. Pues toda la tierra que ves, te la daré a ti e a tu descendência para sempre. Em outras palavras, não passa nada se Lot buscou aqui ou allá, como quiera, todo isso te vai dar. Aí diz assim: e haré tu descendência como el polvo de la tierra. De maneira que se alguém pode contar el polvo de la tierra, também tu descendência poderá contar-se. Levanta-te, recorre la tierra, a lo largo e a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. El último versículo del capítulo dice: entonces Abraão mudou su tienda e vino e habitou en el encinar de Manre, que está en Hebrón, e que dice aí, e edificou allí um altar ao Senhor. Aonde Abraão regressou? A um altar. Não era o mesmo altar, pero no lugar aonde ele foi, ele novamente edificou um altar. Moraleja: nunca salga del altar. Regrese al altar. Vaya al altar, regrese al altar, vive en el altar. Porque quanto mais nós andamos en el altar, nós vamos a ir a nossas questões e nossa vida, vamos a ter situações que vamos a vencer e depois temos que regressar ao altar. Ou situações que aparentemente não são uma vitória como tal, porque a separação de Lot e Abraão não foi uma vitória como tal que digamos, pero como quiera temos que regressar ao altar. Esse é o pensamento de aquele que anda com Deus. E acuerde-se, Abraão morreu em dichosa vejez e o Senhor lo havia bendecido em todo. Amém?